Para mim é uma honra estar aqui nesse momento que para mim é bem especial por se tratar de arte. E eu desde a idade de vocês sempre gostei de desenho, sempre gostei de arte. Hoje em dia eu sou gravador, sou grafiteiro, sou pintor de quadros, sou tatuador, tudo isso por causa do desenho. Eu já participei de exposições também, como vocês estão participando aí, já pintaram, já na verdade vocês gostaram pra caramba também. E pra mim, como eu falei, é uma honra estar aqui falando sobre artes plásticas para vocês. Então a Fundação Hansen é uma fundação de artes plásticas, uma fundação de desenho, de pintura, é uma fundação que tem tudo a ver com as tintas, né? Que é o exemplo, é o caso que vocês vieram aqui também demonstrar e estão aqui trocando essa experiência com a gente. Então, falando de artes plásticas, né, eu venho trazer para vocês se aproximarem mais dessa linguagem da xilogravura. E não sei se algum de vocês já escutaram falar, mas as gravuras, elas são uma das linguagens das artes plásticas. A pintura é uma delas, a escultura é uma delas, o desenho é uma delas, e a gravura é também uma das linguagens das artes plásticas. No caso, por que a gente está falando de gravura aqui? Porque o Hansen Bahia, que é esse cidadão, esse coroa que fundou essa instituição, ele era um dos artistas mais talentosos e um dos caras que levavam mais a sério a arte da xilogravura no mundo inteiro, não só no Brasil ou não só na Alemanha. Então o Hansen, para esse tipo de arte, ele é como se fosse um Picasso, é como se fosse o Neymar da gravura, é o Hansen Bahia, beleza? Então, a gravura, falando mais da técnica em si, na parte prática, como o Sheila falou também, ela é de forma mais simples de entender, é como se fosse um carimbo. Você faz um carimbo e aquele carimbo você tira várias cópias, assim como é o carimbo. O carimbo você tem umzinho, você pode fazer 1 milhão de vezes. Só que ao invés de ser um carimbo que bota o nome de alguém ou que bota qualquer informação, é um carimbo que é voltado para as artes plásticas, para o desenho. É um carimbo de um desenho. Entende? Todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, inclusive aqui tem a linha para vocês entenderem melhor, elas têm uma madeira como essa daqui, que ele fez esse processo daqui e imprime no papel, beleza? Então a xilogravura ela é sempre assim, ela é diferente das que vocês fizeram, que é pintar uma única e acabou, não. A gravura a gente pinta e cava uma superfície e essa superfície a gente faz 1000 vezes. Assim como vocês veem aqui, ó, é a mesma imagem repetida. Eu tenho várias, já tem mais de 10 anos. Uma das coisas que eu trabalho é isso também, aqui são só algumas das que eu fiz. Então, aqui é o exemplo do carimbo mesmo, beleza, galera? Então, só para vocês, como vocês entenderem de gravura, que eu vou falar assim de gravura, xilogravura, vocês vão sempre saber que tem uma matriz de madeira e daqui a gente consegue tirar 1 milhão de cópias, beleza? Então, como eu falei, o Hansen era o cara dessa linguagem aí, e aqui eu vou demonstrar mais ou menos como é que esse sistema é feito. A gente pega um desenho, seja qualquer que seja o desenho, passa para essa superfície. Não precisa ser necessariamente a madeira. Aqui é um exemplo bom que chama linóleo, é uma emborrachada, é mais fácil de cavar, é mais tranquilo para quem está começando, mas a onda mesmo é cavar aqui. Uma vez que você cava, o nome gravura vem de você gravar aqui. Uma vez que você marca isso daqui, para sempre vai ter essa informação aqui. Então está gravado aqui. Então uma vez que você cava uma superfície, passa tinta em cima, você tem esse carimbo e daqui você marca, viu? Beleza? Para fazer a gravura não precisa de muita tecnologia, não é difícil de fazer. Acho que qualquer um consegue fazer em casa. Não precisa ser madeira, pode ser isopor, pode ser qualquer plástico que você consiga, qualquer madeira, qualquer tipo de madeira, qualquer tipo de coisa que você consiga desenhar, marcar de uma forma que seja interessante para você. Então você pode marcar usando essas ferramentas que são mais profissionais. Deixa eu ver aqui se eu acho a minha mesmo. Aqui. Essa daqui é a mais profissionalzinha que tem. Mas caso essas daqui são as mais comuns de se encontrar também, essas daqui, ó. São Goiva, Cachepil, mas você pode usar também o estilete, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é cavar usando o estilete aqui, bem facinho. Se ficar cego a gente troca a ponta, então não precisa ter necessariamente a ferramenta específica. Outra coisa também é aqui o rolo, né? Como eu falei, a gente passa a tinta, a gente pega a tinta aqui, eu vou falar da tinta também, e da tinta a gente passa na matriz.
Esse rolo aqui ele é específico de gravura, mas também não precisa ser esse rolo. Aqui compra na internet, compra em Salvador, nas casas de arte dá para comprar. Se vocês quiserem fazer em casa, vocês podem improvisar como eu improvisei também, pegando um rolinho de pintura normal de espuma e botando um tubo PVC normal. Aí daqui a gente também já consegue fazer a impressão e entintar a matriz, tá vendo? Da mesma forma. Então, é mais um motivo, estou falando isso para vocês entenderem que dá para fazer em casa, não precisa mover, ir atrás, comprar o caro, não, dá para fazer tudo em casa. A tinta, aqui também é uma tinta específica de gravura, mas não precisa ser somente essa tinta daí, pode ser uma tinta, desde que ela seja grossa, uma tinta espessa, não pode ser uma tinta líquida. Por que não pode ser líquida? Porque assim, quando a gente cava, a parte que a gente cavou, a tinta não vai entrar, só vai pegar a tinta onde a gente não cavou. Entende? Então se for uma tinta muito líquida, ela entra onde não deveria entrar, e aí sua imagem não sai do papel, porque vai sair um borrão só. Então se for uma tinta mais grossa, ela vai ficar só na parte de cima, e aí quando você imprimir, vai fazer o carimbo que você quer fazer, beleza? Então aqui só nessa brincadeira eu já disse que não precisa de nenhum material ser específico de gravura. Dá pra, quem quiser, quem tiver interesse, quem gostar de desenhar como eu gostava aí, já vai ter uma visão aí, já vai conseguir entender mais ou menos que o processo dá para fazer em casa e é válido porque dá para você fazer um dinheiro, dá para você fazer um material ocupar a cabeça, dá para você presentear alguém sem você precisar muito ficar triste, já que a arte está aí para essas coisas, beleza? Então eu vou imprimir de algumas formas e vou mostrar mais uma forma de fazer em casa também, sem precisar estar no ateliê, que é, vou começar por ela também. A gente não precisa das prensas de gravura, né? Que aqui no caso a gente tem essa e tem aquela outra grande dali, e ela é bem difícil de achar, é quase um item de museu, mas que graças a Deus a gente tem aqui e ajuda a gente a fazer um bocado de trabalho. Se vocês quiserem imprimir em casa, né? Vamos usar esse rolinho mesmo aqui. Aqui eu já tinha passado um pouco de tinta antes. E a gravura é um momento que você tem que ter bastante atenção para imprimir, já que é um processo de impressão, você não pode ficar tipo desatento, não. Você tem que fazer tudo controladinho para que a impressão saia no controle, com um padrão legal, para que fique bonito, não acabe borrando nem e tudo mais. E também, como é diferente do que vocês fizeram, aqui, quando eu venho trabalhar aqui no ateliê, eu tiro 20, 50 gravuras e aí escolho as que ficaram melhores e aí eu boto na exposição, eu dou de presente, eu vendo. Beleza? Então a gravura não é uma tem que ficar perfeita não. Você faz várias e pega as melhores que ficaram perfeitas e aí joga tudo. Então vou deixar de muita conversa. Vou fazer só uma demonstraçãozinha aqui na colher de pau, que substitui já a prensa. Passando assim com as costas da colher de pau, você já consegue uma impressão legal. Vamos ver se vai sair. Assim só é mais demorado, mas é tão eficiente quanto se tivesse essas prensas aí também. A gravura, galera, antigamente ela seria as impressoras de hoje em dia. Antigamente, quando não existia a impressora e a pessoa precisava fazer tipo um rótulo ou então uma bula de um remédio, quando a galera precisava fazer algo que precisava fazer vários e não existia impressora, eles faziam assim, dessa forma. Eles cavavam alguma superfície e saíam reproduzindo, porque às vezes eram coisas, centenas de coisas que eles não iam ficar fazendo um por uma na mão só. Então eles faziam uma espécie de carimbo e aí fazia, seja uma bula de remédio, seja um rótulo de um doce ou qualquer outra coisa. Com a chegada da impressora, aí essa tecnologia aqui ela foi deixando de lado, porque tinha impressora agora para fazer isso mais fácil. E essa técnica aqui acabou sendo utilizada mais para as artes plásticas, só para fazer desenho, para fazer arte. Mas antes da chegada da impressora, era uma tecnologia que organizava, fazia as coisas funcionarem muito melhor. Beleza? Então o que parece hoje ser uma coisa difícil, antigamente era a forma que a gente tinha de imprimir. Aquela literatura em cordel, vocês já ouviram falar?
A literatura em cordel é toda ilustrada, os desenhos da literatura em cordel são todos assim, de estilogravura. E eram feitas por pessoas que não tinham muito acesso a ateliê de arte, e eram feitas dessa forma que a gente está fazendo aqui, na colher de pau e tudo mais. Então, é isso, a estilogravura não é só uma coisinha chata, sem graça. Aqui é só a impressão de uma máscara mesmo, só para vocês verem como é que funciona mais ou menos. Tá vendo? Vocês não têm, é o momento da arte, de ser livre, de fazer o que quiser, não precisa fazer o que faz sentido para os outros, é só fazer o que faz sentido para a gente mesmo. Eu vou fazer uma impressão nessa matriz pequenininha e vou fazer naquela grandona ali para vocês verem mais. Se vocês tiverem dúvida, quiserem falar alguma coisa, quiserem até... Acho que é muita gente, né, para praticar aqui, vai fugir do controle, mas olha como a tinta é, tá vendo? É uma tinta grossa, é uma tinta diferente, essa daqui. Mas não precisa ser necessariamente essa tinta. Manualmente pode ser feito pintado com pincel ou com ouro mesmo, né? Com pincel é mais difícil, porque é aquilo, né, que você precisa, o ideal é o ouro. Porque com ele tem que ficar somente nessa parte de cima. Aí se fosse no pincel, você ia ter que ficar catando tudo que está em cima e pintando. Então o rolo, por isso que tem que ser um rolo duro assim. Porque ele passa por cima já do que está em cima e não penetra, não fica lá na parte que foi cavada. Então assim, o pincel dá, mas talvez não tenha o mesmo controle. E também eu não uso uma cor só, posso passar outra cor também por cima e vai dar mais contraste. Outro exemplo aqui, ó galera, a gravura pode ser tanto assim, gigante, como pode ser pequenininha também. Não precisa ser ter um padrão não, às vezes você faz uma coisa em meia hora que você pode até conseguir vender ou presentear, ou escrever o nome de alguém, ou escrever uma... É livre, a gravura é livre, beleza? Então, vamos fazer essa jovem gravura. Essa parte é importante porque se eu não centralizar ela aqui legal, na hora do papel pode sair torta, pode sair descentralizada. Então a gravura, quando a gente vai imprimir aqui na prensa, é sempre bom a gente deixar ela assim, com um gabarito, como chama, que a gente consegue centralizar e ter um controle de como vai ficar no papel, beleza?